Olá, olá, muito boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que vai trazer muitas coisas interessantes para a gente conversar. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo esse que bem interessante, bem convidativo aí, né? Espero que essa live possa trazer reflexões importantes no campo do planejamento, dos talentos e das, digamos assim, projeções de projetos pessoais, profissionais, planejamentos pessoais e financeiros. E a ideia da live de hoje é fazer algumas provocações, algumas reflexões que poderão ajudar vocês que estarão assistindo, que estão assistindo neste momento e que virão assistir no YouTube, aqui mesmo no Instagram, posteriormente. E eu já convido todos aqueles que entraram aqui agora. Boa noite, Cida, boa noite, Fabiana, boa noite, Dai, boa noite, Cíntia. Sejam todas muito bem-vindas. Convido a vocês a clicar aí no aviãozinho, enviar ele para o máximo de amigos e amigas que vocês puderem, para que possam participar aqui conosco também dessa conversa. Então, dando aí uns 3 minutinhos, se vocês puderem, já pega aí o aviãozinho, já manda lá para os amigos, amigas, parentes, para a gente começar a nossa conversa em 3 minutos, tá certo? E eu espero que vocês também participem, mandem perguntas aí nos nossos comentários, farei algumas reflexões, espero que vocês possam participar conosco nessa noite essa que eu tenho algumas mensagens para trazer para vocês aqui, tá certo? Então estamos começando, para quem está chegando agora, mais uma vez boa noite. Estamos começando a live intitulada As Escolhas de Deus, um projeto maior e limitado para um planejamento humano limitado. E o que eu pretendo nessa noite é exatamente trazer para vocês algumas reflexões em torno da problemática, né, entre um projeto que é desenhado, que é alicerçado antes mesmo da gente vir a este mundo, para ser conduzido por agentes, atores que foram colocados nele, só que com a visão, com lentes, com instrumentos limitados. Então a ideia hoje é trazer algumas reflexões por que algumas coisas não funcionam na nossa vida, no nosso planejamento, né? Quais são os elementos que a gente tem que prestar atenção, seja ele no planejamento de carreira, e seja ele no planejamento profissional, dentro de um processo de, digamos assim, progressão de carreira, e seja ele no planejamento financeiro, que é onde a gente vê muito fortemente um conflito, né, de decisões que levam as pessoas a perderem muito recursos financeiros ou terem dificuldade de se organizar financeiramente, seja ele no projeto familiar, né? Então o objetivo hoje é exatamente a gente navegar, transitar por algumas questões muito importantes que vão fazer vocês certamente saírem daqui bastante reflexivos, bastante questionadores do que vocês verão pela frente. Bom, e para contemplar, evidentemente, quem entrou aqui no horário, né, vamos começar o nosso bate-papo. Eu estou muito animado, né, para falar sobre esse tema, porque ultimamente eu tenho feito uma imersão, vamos dizer assim, né, para dentro do entendimento, né, de tudo que há ao nosso entorno, de tudo que Deus nos coloca, né, e isso tem me trazido algumas revelações, algumas, digamos assim, evidências de que nós precisamos ter cuidado, né, nas nossas
decisões no nosso livre-arbítrio, para que a gente não confunda, né, as nossas decisões dentro desse projeto maior. E interessante porque quando nós começamos a falar, né, das escolhas de Deus, um projeto maior, Deus, quando ele construiu o mundo, né, ele é o nosso grande arquiteto, né, ele desenhou desde o projeto arquitetônico ao memorial descritivo, boa noite Flávia, boa noite Bia. Ele desenhou desde o projeto arquitetônico ao memorial descritivo, a planilha financeira, vamos dizer assim, deste grande projeto que é o universo. E o curioso disso tudo é que nessa construção, o projeto ele foi tão perfeito que para cada tempo, para cada momento, ao longo de 7 dias de construção, as escolhas elas não foram todas postas de uma única vez dentro desse grande projeto. Foram escolhas estratégicas, motivadas por objetivos, por metas específicas, dentro de um tempo previamente posto para cada dia, e também foram escolhas que seriam alocadas dentro de um contexto, dentro de um ecossistema, conforme o projeto dele. E aí, quando a gente fala dessas escolhas, né, essas escolhas de Deus, ou seja, cada ator para esse grande universo, a gente está falando exatamente de um projeto que ele, em sua essência, a gente sabe que o projeto ele tem um início, um meio e um fim, e para cada etapa do processo existe um conjunto de ações, né? Então, quando a gente fala de projeto, nós estamos a falar de esforços que são necessários para desenvolver, né, uma ação, seja ele um resultado, se a gente for fazer uma correlação com o nosso mundo, digamos assim, atual, a gente estaria falando de um produto, um serviço, com a finalidade de obter um determinado resultado, e eu vou traduzir isso exatamente nesse plano maior, né? Quando a gente fala de um projeto de Deus, a gente fala de um projeto que tem data correta, adequada e previamente planejada. A gente fala de tempo, horário certo para acontecer, a gente fala de pessoas certas, a gente fala de locais certos, a gente fala de tempo certo. Se eu pudesse dizer, né, nós que trabalhamos com contratações na administração pública, por exemplo, né, toda vez que a gente vai fazer uma licitação, a gente precisa elaborar um projeto, um termo de referência, um estudo técnico preliminar, um mapa de risco. E eu poderia dizer que lá em Gênesis tem exatamente todas essas etapas desse grande projeto com início, meio e fim. E é interessante porque em Gênesis 18, né, tem uma passagem especificamente que conta a história ali de Abraão, de Sara, enfim. E lá em Gênesis 18, por exemplo, né, conta a Bíblia que Ismael ele nasceu de uma escrava, né, levada por Sara para Abraão, porque Sara e Abraão não acreditavam que na idade deles eles pudessem ter mais filhos. E veja que curioso, né? Com um receio de que o projeto de Deus, né, não se concretizasse, na verdade a aliança que Deus fez com Abraão não se concretizasse, apesar de Abraão ser considerado o pai da fé, né? Que curioso, Abraão teve vários momentos ali de deslizes, mas ainda assim Deus garantiu a aliança que tinha feito com ele. Naquele momento, quando nasce, né, Ismael, Deus abençoou Abraão, né? Deus também abençoou aquele filho que nasceu, mas para o projeto dele não era Ismael, né, o ator necessário para a sua concretização. Era na verdade Isaac, não é verdade? E isso é curioso porque mesmo Abraão com 100 anos e Sara ali com 90 anos, Deus disse que eles teriam um filho e que esse filho seria chamado de Isaac, né? Porque era Isaac, né, o responsável para a aliança com Abraão na terra. Então,
nesse primeiro momento eu começo a falar que o projeto de Deus, ele não confunde, ele não substitui e ele não altera tempo. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, e esse projeto, ele é um projeto que já está desenhado. Ele iniciou, ele está sendo desenvolvido, ele vai ter o fim, assim a Bíblia diz, e ele tem as pessoas certas, com o tempo certo, com as ações necessárias para acontecer. E é bem interessante, eu já começo aqui com o conceito de projeto, porque ele vai nos ajudar a entender toda a nossa live, né? Então a gente poderia dizer que o projeto é um esforço empreendido para a criação de um produto ou de um serviço. Então esse esforço fez o Senhor para a criação da terra, né? E todo esse esforço necessário foi empreendido durante 7 dias para a criação de um produto, né? Nós fomos criados dentro desse contexto. Para o desenvolvimento de um serviço, né? O Senhor Deus, ele criou, ele fez cada etapa desse grande projeto, desse grande universo. E interessante disso tudo que o serviço, neste caso aí, foi a construção dos componentes desse universo, né? Com resultado exclusivo de que o projeto de Deus fosse concretizado na Terra, com os seres humanos, com os animais, com todas as etapas dessa grande arquitetura que é o universo, sobretudo que envolve, ou que envolveu, né, naquele momento, recursos que ele alocou dentro do ecossistema, seja ele os recursos naturais, os animais, os recursos de suprimento dos seres humanos, sejam eles recursos espirituais. Então, nesse primeiro momento, eu começo a falar das escolhas de Deus para esse grande projeto, que é o universo. E dentro desse grande projeto, que é nada mais nada menos, né, esforços empreendidos para a produção desses produtos, nós somos produtos da criação de Deus, né? Deus nos ensina muitas questões bem relevantes que a gente pode destacar aqui, né? Uma das questões que inclusive tem lá na passagem de João 15, né, eu acho que versículo 16, Deus diz o seguinte, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Interessante essa passagem aqui, porque isso mostra que nesse grande projeto arquitetônico, nesse grande projeto que é o universo, as escolhas de Deus, elas foram bem estabelecidas, né? Elas foram estrategicamente desenhadas. Por quê? Né? Por que essa passagem de cara ela nos ensina bem muitas questões importantes para o que a gente vai falar aqui, né? Porque nós fomos escolhidos por Deus, né? E aí nós podemos entender isso como um projeto muito especial, porque existe uma missão a ser cumprida, né? O resultado desse projeto ele precisa ser entregue para que o projeto esteja acabado para Deus, né? Mas aí eu te pergunto, né? Será que hoje vocês que estão aqui nessa live e que estarão nos ouvindo mais à frente lá no YouTube e aqui no Instagram, você vive o seu projeto ou você vive o projeto de Deus? O que é que vocês acham, né? Dentro desse grande universo que nós fomos colocados para cumprir uma missão cujo resultado já está posto, né? Os resultados esperados estão lá na Bíblia. Vocês acham que vocês estão vivendo um projeto próprio, construído pelo livre-arbítrio, ou vocês estão vivendo aquele projeto que corrobora com o seu propósito? O que é que vocês acham? Vocês que entraram agora, já aproveita, clica ali no aviãozinho, já manda para o familiar, para o amigo, já convida ele, porque a live só está começando e vai ter muita coisa interessante para a gente refletir aqui. Se você se sentir à vontade, já comenta aí. Afinal, o projeto que você vive é um projeto pessoal? É um projeto divino? Ou ainda está um projeto embrião, né? Você não sabe ainda que esforço vai ser empreendido para alcançar determinados resultados. Você não sabe ainda qual é o objetivo real da sua missão aqui na Terra. Coloca aí no chat para a gente começando a dialogar. Então,
Será que você tem encontrado dificuldades hoje na sua vida profissional, na sua vida familiar, nas suas finanças, no seu dia a dia, porque você tem tentado viver dentro desse projeto maior, tentando entender o seu papel, escolhendo as melhores estratégias, ou porque você tem feito as próprias escolhas e, consequentemente, essas escolhas elas não corroboram o projeto maior divino de Deus, né? Será que essas decisões elas não estão se encaixando? Será que tudo está bloqueado? É porque há um desalinhamento entre as suas escolhas e as escolhas de Deus? Ou porque ainda você não conseguiu compreender qual é o seu papel nesse grande universo? Coloca aí no chat para a gente começar o nosso bate-papo, né? Então, a gente já sabe que a nós é dado o livre-arbítrio e que a nós é dado a possibilidade de escolher. Mas olha que coisa interessante. Ainda que o livre-arbítrio, né, tivesse sido concedido a nós e naquela época lá a Abraão, mesmo com todos os erros de Abraão, né, nas reflexões que levaram ele a tomar decisões erradas, né, ao ponto de uma das passagens da Bíblia, ele com medo, né, de ser massacrado ali pelo rei, chega a dizer que Sara, né, não era a esposa dele, era apenas a irmã. De fato era a irmã por parte de pai, mas eles estavam casados. Ainda assim Deus fez com que o projeto se cumprisse na vida dele. Ainda assim, para que o projeto estivesse funcionando da forma adequada, Deus, apesar de Abraão, né, ter se deitado ali conta a Bíblia, né, com a escrava de Sara, veio ao mundo um filho. Deus falou, não é esse filho ainda, né? Ele permitiu que Abraão com 100 anos tivesse um filho, que foi aquele filho que Deus escolheu para a promessa dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse grande projeto, ainda que a gente faça as escolhas divergentes, a única coisa que vai acontecer é que nós certamente teremos uma dilatação, vou dizer assim, do prazo do projeto. Porque a aliança de Deus ela não se quebra. Nós é que nos distanciamos entre o nosso objetivo do objetivo de Deus, porque nós escolhemos alguns caminhos mais longos para que isso aconteça, né? Então, vejamos, por exemplo, o que Deus nos diz em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Veja que interessante, né? Deus deixa claro aqui, né, que todas as vezes que ele escolheu Moisés, Davi e outros tantos que a gente vai conversar aqui, o próprio Abraão, existia sempre uma missão a ser cumprida nesse projeto divino. O que eu quero falar para vocês é que essas escolhas de Deus, elas não são escolhas ao acaso. Elas são escolhas de quem é um grande arquiteto, de quem é um grande gestor, que para fazer o projeto funcionar muito bem, é preciso alocar recursos adequados, é preciso colocar pessoas certas, é preciso empreender energia na intensidade adequada, porque se você acelera demais o processo do projeto, você pode gerar resultados ineficientes, e se você tem um projeto muito atrasado, você pode gerar consequências para o resultado. E isso é interessante porque, por exemplo, quando Moisés foi escolhido por Deus, né, um outro ator desse projeto, né, dessa arquitetura maior, ele lançou uma série de questionamentos, né, a Deus, principalmente quando Deus mandou ele falar lá com os israelitas, né? E Moisés ali, aparentemente, o que se fala na Bíblia dá para interpretar que talvez ele não conseguisse ter uma oratória muito refinada para falar com os israelitas, né? Moisés fala assim para Deus: Senhor, mas eis que não me crerão, né? Ou seja, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara, Senhor. E aí Deus fala para ele, né? Lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela, diz a Bíblia, né? Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda.
estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-lhe em vara na sua mão. Então, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja, não podia ser outra pessoa. E a Bíblia conta vários relatos que Moisés continua indagando, mas se ele não acreditar nisso, aí Deus fala para ele, olha, coloca a tua mão no peito, a mão começa, mudar completamente, aparentemente uma mão ali leprosa, etc. E aí Deus fala, olha, se ele não acreditar, no cajado que se transformou na cobra, você vai fazer esse procedimento. E Moisés ainda assim voltou, a questão, vamos dizer assim, de uma espécie de gaguejar muito, e Deus falou assim, olha, então, se eu não me engano, era um parente dele, que chega, e Deus fala assim, olha, ele vai falar por você, mas você será Deus com ele. Você vai dizer o que ele tem para falar. Deus não substituiu os atores desse projeto. Cada escolha que ele fez, ele tinha um propósito. Ele tem, na verdade, no nosso caso, na nossa vida, um propósito, um projeto a ser cumprido em uma etapa desse projeto para que a gente possa fazer. E interessante também que lá em Êxodo 4, de 1 a 5, Jeremias também indagou a Deus sobre sua missão. E assim ele disse, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E diz o Senhor, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Que interessante, porque todas as vezes que nós temos projetos pessoais que a gente quer executar, muitas vezes nós não nos achamos preparados para isso. Eu mesmo, quando estava começando esse projeto novo, das lives, ficava me perguntando, poxa, como que as lives podem ser conduzidas? Será que vai ser bacana? Eu dou aula, eu sou professor do IFBA, ministro nas aulas, mas quando a gente começa a inovar nos processos de transmissão de conteúdo, a gente sempre encara a novidade como uma novidade e há sempre ajustes a serem feitos. Mas a grande questão é que o que a gente observa nesse grande projeto de Deus é que todos os atores do projeto, esses atores, eles foram enviados e ainda que em algum momento eles pediram ajuda a Deus, eles deram um passo. E aí, o que é curioso nisso tudo, porque um projeto divino, ele foi bem desenhado, A nossa vida, o universo, ele é perfeito. Só que ele tem atores que são humanos e o planejamento dentro desse projeto, das ações, das atitudes, das escolhas de recursos, das ferramentas, são escolhas meramente humanas, E essas escolhas, muitas vezes, fazem com que nós dificultemos um pouco a continuidade do projeto como Deus planejou, Veja, todo um projeto foi construído, mas a passagem de Moisés ali no deserto demorou 40 anos. Por quê? Porque para a execução do projeto de Deus, as escolhas elas precisam ser assertivas. E como é que a gente escolhe de forma assertiva? De forma certa, de forma, digamos assim, direta ao ponto. Nós precisamos consultar o arquiteto do projeto se as intervenções que a gente vai fazer na sua grande obra estão de acordo com o que ele planejou. E aí eu questiono a vocês, quantas atitudes, ou melhor, em quais atitudes ou em quantas vezes você vai executar o projeto de Deus e consulta o arquiteto sobre se as suas estratégias são as estratégias que ele escolheu para vocês? Eis a questão. Nós entramos em um projeto que foi desenhado por um grande arquiteto, mas nós não dialogamos com esse arquiteto. A gente entra em uma casa e muitas vezes, isso é real,
né, em uma estrutura física, muitas vezes a gente nem sequer do dono anterior pergunta a ele se ele tem um projeto à planta. A gente fica tão entusiasmado com aquilo que a gente quer construir, que nós entramos na casa, já contratamos novo arquiteto, novo engenheiro, contrata pedreiro, contrata eletricista, manda fazer a obra do jeito que a gente quer. Mas a gente não consulta para ver se as estruturas daquela construção elas estão adequadas para as intervenções que a gente vai fazer. Muitas vezes as pessoas fazem isso e só vão ver o resultado quando dá alguma coisa errada. Ou fica esperando, né, que nada aconteça com as intervenções. Veja, quantos edifícios a gente vê sendo construídos e vai ao chão porque as escolhas foram feitas de forma errada, né? Porque as consultas não foram feitas de forma adequada. Então isso é bem interessante porque quando a gente vai falar, né, das escolhas de Deus e o planejamento humano, na nossa vida, né, nós temos o hábito de acharmos autossuficientes para as nossas escolhas e só consultarmos o grande arquiteto do universo quando as escolhas dão errado. E aí é que está o X da questão, né? Se a gente parte para a execução desse projeto sem antes nos planejarmos conforme as estratégias que foram postas por Deus, há uma grande probabilidade de dar muito errado nisso. De dar não só muito errado, como de nós vivermos o nosso deserto, assim como viveu aquele povo e Moisés, durante muito tempo. O resultado, o projeto de Deus, ele não vai mudar. Os atores vão sendo colocados. E se nós somos escolhidos por Deus para estarmos aqui, muito provavelmente o que você tem que fazer também não vai mudar. Você vai cumprir uma hora ou outra. A questão é que haverá certamente um delay na execução desse grande objetivo. E, consequentemente, um atraso para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, né? É interessante porque nós vivemos o tempo inteiro querendo controlar as nossas escolhas e querendo definir as nossas escolhas, o nosso destino, nosso propósito, e isso em algumas situações nos leva a ser paralisados em alguns momentos para a gente fazer o ajuste de lentes. Em outras lives eu já falei um pouquinho sobre as lentes, né? As lentes humanas e as lentes divinas. Em outras lives eu já falei que enquanto a gente tiver, né, com as lentes embaçadas, não enxergarmos verdadeiramente o nosso papel nos grandes projetos, a gente enfrentará muita dificuldade para que a gente tenha êxito nos nossos resultados. E quando nós decidimos usar o livre-arbítrio para fazer da nossa vida as nossas próprias escolhas, certamente um conjunto de questões vão acontecer. Talvez no deserto, por exemplo, como diz o Senhor lá em em Isaías 43:18, ele diz que no deserto ele abrirá um caminho limpo para a gente passar. Mas isso quando nós estamos preparados para ouvir e para escutar o grande arquiteto. Quando nós não estamos, a gente não consegue enxergar as pistas limpas no deserto, né? E o que eu começo a abordar a partir de agora é que a aliança de Deus é profunda, ela é fidedigna, ela é fiel. E o que acontece quando nós decidimos caminhar os caminhos diferentes por nós definidos é que atrasamos o cronograma desse grande projeto, seja na nossa vida, seja na vida da nossa família, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida pessoal. Por quê? Porque quando nós decidimos, por exemplo, escolher recursos próprios para construir uma grande obra, ao invés de estudarmos, de analisarmos quais são os elementos que podem ser observados para fazer a obra acontecer de uma forma mais eficiente, nós ficamos expostos a todo tipo de sorte. E é curioso porque quando nós passamos por longos períodos, né, no vale, né, entenda-se vale nas dificuldades, nós não conseguimos sermos assertivos nos nossos resultados, nós não conseguimos colocar uma meta para rodar, nós todos os dias de manhã acordamos dizendo que vamos amanhã para a academia porque hoje foi atrasado, é sinal que a preparação necessária para alcançarmos o nosso projeto precisa de um estímulo certo.
É sinal que o planejamento para que a gente possa executar o projeto ainda não foi desenvolvido da forma adequada. É sinal que a gente precisa de ajuda para fazer isso. E muitas vezes a gente negligencia essas ajudas. Muitas vezes a gente negligencia e a gente começa a repetir padrões, só que de forma diferente. E a gente acha que tudo dá errado porque a gente foi amaldiçoado, a gente acha que tudo dá errado porque só acontece com a gente. E isso é interessante porque olha que Deus fala lá em Salmos 27:5, né? Mesmo quando a gente sai do caminho planejado por Deus, Ele nos acolhe, Ele nos protege e Ele nos auxilia. Então, por exemplo, em Salmos 27:5, vai ser dito para nós que em tempos difíceis Ele me esconderá no seu abrigo, né? Veja, mesmo quando a gente está passando por momentos difíceis, você está sendo acolhido por Deus. Mesmo quando o projeto não está conseguindo sair do lugar, Deus está te acolhendo, te dando a oportunidade para que, guardado no seu templo e na segurança, né, seja ela como passa lá em Salmos 27, no alto de uma rocha, você possa reprogramar, limpar a lente, trocar as lentes, para que você possa voltar a caminhar no projeto de Deus. Por quê? Porque a aliança que Deus faz conosco é uma aliança que tem que ser cumprida. O projeto dele tem que ser cumprido. De uma hora ou em outra vai haver desvios, né? Em relação à média, mas a tendência é que você chegue lá. Possa ser que, assim como Moisés, leve 40 anos. Mas por que 40 anos? Porque nós temos um lado da teimosia humana. E essa teimosia humana quer trocar alguns tipos de materiais nesse projeto, quer fazer uma base superficial, quer fazer uma base baseada nas escolhas próprias para economizar recursos, quer fazer uma base rápida para poder construir, botar logo os blocos, né, preparar a casa e entrar, e não quer ter o tempo da espera. E isso é interessante porque em todas as passagens da Bíblia que mostra a aliança de Deus sendo cumprida, todas elas fica evidente que quem atrasou o processo foram os atores que Deus escolheu. Mas ainda assim ele cumpriu, né? Veja lá em Gênesis Abraão, veja lá em Marcos 11:12, né? E quando nós resolvemos decidir controlar as nossas vidas, a gente caminhos mais difíceis, né? Começamos a ter medo, esse medo começa a gerar falhas, nós começamos a ficar preocupado com outros atores do projeto, porque a gente começa a temer que os nossos erros sejam julgados, que esses julgamentos nos levem a uma condenação humana e que essa condenação humana nos deixe, digamos assim, mal classificado perante amigos, familiares, etc. Por quê? Porque cumprir o projeto de Deus está acima de simplesmente ser humano. Existe algo muito maior que a gente precisa entender, que é exatamente o que nos dá a força necessária para sermos resilientes, uma palavra que é muito usada, né? A capacidade de se adaptar à situação, que é a fé, né? É a fé que vai nos dar a força necessária para entendermos que a gente não pode antecipar o cronograma do projeto, porque isso vai queimar muita energia, a gente vai gastar muito recurso e talvez a colheita do resultado do projeto seja num tempo que não é o tempo mais produtivo para que a gente faça a colheita. E a gente pode ver, por exemplo, lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus fala o seguinte: olha, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Quando nós conseguimos viver pela fé, escutar o que Deus tem a nos dizer, nosso papel no projeto e termos atitudes certas, o medo ele dá lugar a poder e nossa capacidade de amar nos torna, juntamente com o poder, prudentes. Ser prudente não é agir de qualquer forma, é exatamente saber como dar os passos de forma que os resultados possam ser cumpridos de forma correta, né? Isso implica cumprir alguns princípios.
Porque são os princípios, ensina a Bíblia, que vai nos modelar, que vai nos lapidar para que a gente consiga cumprir verdadeiramente o projeto de Deus. O princípio da honra, o princípio da obediência, né? O que a passagem de Abraão ali em Gênesis nos ensina é que todas as vezes que houver falta de obediência, isso tem uma consequência. Mas não é porque Deus castiga a gente, é porque as nossas escolhas, elas geram consequências, elas geram atrasos nas nossas vidas. E aí eu tenho algumas pessoas que são atendidas, né, nos processos de coaching, que grande parte delas não tem questões a serem questionadas relacionadas à capacidade de competências e habilidades. O que há, na verdade, é escolhas erradas para um projeto certo, ou escolhas de projetos para um projeto que não absorve esse projeto, esse subprojeto. O projeto de Deus já está posto, como eu falei. Quando você resolve fazer um projeto paralelo, a única coisa que você vai fazer é se cansar, demorar o que tem que ser cumprido, porque o projeto de Deus não muda. Deus tem uma aliança, e toda a Bíblia, todas as passagens, todos os agentes que Deus escolheu, ele mostra que a aliança dele ele não quebra. E que ele permite que você se ajuste para que o projeto dele possa ser cumprido, para que os esforços que ele fez na criação de produtos, de serviços, aqui fazendo um paralelo, possa entregar o resultado necessário ao final daquele período, né? Então, princípio da honestidade, a fidelidade, né, a aliança dele. Lá em Josué, por exemplo, 24:15, fala o seguinte: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso nos remete a entender que é preciso alinhamento entre objetivos e missão familiar. Porque isso é interessante, né? Muitas vezes nós estamos em escolhas diferentes em um projeto divino que é a família. E isso faz com que a gente puxe a corda para polos opostos. Isso também atrasa. Veja, se você começar a acelerar o carro com o freio de mão levantado, muito provavelmente com muito energia canalizada ali, em algum momento ele vai sair, né? Só que você vai sentir que o cheiro ali de borracha queimada começa a subir. Mas ele vai se movimentar, só que ele vai movimentar-se muito lentamente. O que você deveria fazer em 1 hora, você pode estar fazendo em 10 horas. Assim é a nossa vida dentro do projeto de Deus. O carro tem uma engrenagem, o projeto de Deus tem uma engrenagem. E todas as vezes que essa engrenagem ela tem um elo que está fazendo com que as demais elas funcionem de forma lenta, você tem uma escolha a fazer. Ou você para ajustar aquela engrenagem, retirar a peça que está gerando restrição no processo, ou você vai assumir que o projeto, de um modo geral, né, vai ser atrasado. E lá em João 7,17, assim ensina o Senhor: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. E aí eu te pergunto, as suas escolhas, o seu fazer, como é que tem sido ele? Você é aquela pessoa que planeja tudo e passa a semana inteira executando e chega no final de semana tem a sensação que nada foi feito? Você é aquela pessoa que faz um planejamento, cumpre tudo direitinho, bota lá o checklist, cumprir, tudo lindo, mas quando vai olhar qual é o percentual de cumprimento da meta do projeto, percebe que aquilo não representa nem 1% do que você deveria fazer? Ou seja, é aquela pessoa quantitativista, mas no resultado, a quantidade de coisas que foi feita não te movimentou nem 1% no seu projeto. Ou você é aquela pessoa que nem projeto tem e acha que está perdido na vida? Comenta aí para mim, né? O que é que você acha, né, que pode provocar esse descolamento entre o projeto divino e o seu projeto aqui nesse plano, né, nesse universo? Você acha que essas escolhas que vocês fazem, né, que vocês estão vivendo nesse momento agora, o que provoca atrasos são exatamente porque as pessoas certas elas não estão no local certo, ou seja,
vocês ainda não se conectaram com as pessoas certas, ou porque vocês acreditam que tudo acontece por acaso e que em algum momento esse projeto vai se ajustar ao projeto maior, né? Comenta aí para mim, por favor. Então, é interessante isso que a gente está discutindo, porque assim, quando a gente fala de projeto de Deus, a escolha de Deus para um planejamento humano, se a gente não tiver conectado com o que ele nos ensina, se a gente não parar para fazer a leitura, abre aspas, do projeto arquitetônico, do memorial descritivo que é a Bíblia, né? Que a Bíblia é o grande, eu falo numa linguagem da engenharia, né? A gente fala muito lá no IFBA, quando a gente vai fazer um projeto de engenharia, né? Que tem que ter o projeto arquitetônico, memorial descritivo, termo de referência, estudo técnico preliminar, mapa de risco, tudo isso está na Bíblia. Só que nós, como atores desse projeto arquitetônico que é o universo, nós decidimos descolar daquilo que já está posto para criar o nosso próprio projeto. E nós não convidamos quem nos trouxe para o projeto maior para nos ajudar a escolher quais são os atores, os recursos, o tempo e os esforços que a gente precisa empreender. Então, quando a gente começa a caminhar com Deus, observar a escolha dele sobre tudo, o nosso planejamento ele fica coerente com o nosso propósito. E aí é bem curioso isso, porque eu já perguntei várias vezes em processos de coaching, de mentoria, com os meus orientandos de mestrado, de graduação, de doutorado. Às vezes eu faço um momento de reflexão e faço a seguinte pergunta: qual é o seu propósito? O que é que você veio verdadeiramente fazer nesse grande projeto arquitetônico que Deus criou? E muitas vezes as pessoas elas não sabem quais são os propósitos delas. Porque na verdade nós vivemos vidas de escolhas e as nossas escolhas nos distanciam ou nos conectam com o nosso propósito. E o nosso propósito ele está dentro de nós mesmos, ele está associado à nossa identidade, aos nossos valores. Mas nós, para atendermos uma modelagem que são construídas, né, no mundo, nós começamos a escolher máscaras, recursos, atitudes, comportamentos para nos validarmos perante ao mundo e esquecemos que nós deveríamos nos validarmos perante ao nosso arquiteto maior, né? Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas, você vê uma pessoa bem organizada, profissionalmente, financeiramente, e de repente há uma desregulagem, começa a perder um conjunto de fatores. Mas por que isso acontece? Porque aquela pessoa, em algum momento, ela escolheu alguns caminhos que descolaram do projeto de Deus. Quando isso acontece, você vai queimar mais energia, você vai queimar recursos, você vai queimar tempo, porque a rota precisa ser corrigida. E quanto mais você se descola desse projeto, mais difícil fica a situação. Talvez, em alguns momentos, a sensação de prazer, de que você está sendo realizado, até te dê um conforto, mas é um conforto parcial. Logo, você vai perceber que esse projeto, ele é um projeto que não tem coerência e profundidade suficiente para entregar resultados. Os resultados são resultados meramente fictícios, porque quando você vai observar, ele já virou pó. E aí, pegue, por exemplo, as questões financeiras, né? Se você não tiver coerência, consistência e propósito, você acaba decidindo aquisições, compras para preencher vazios que só está vazio porque você resolveu viver descolado de um projeto maior. Você resolveu negligenciar, conhecer a história por trás daquela arquitetura. E todas as vezes que nós resolvemos negligenciar a história por trás dessa arquitetura, provavelmente a gente pode quebrar um pilar e a obra inteira vir abaixo. Então, quando nós andamos, por exemplo, pela fé, não há medo e não há motivo para o que podem ou não acontecer, né? Seja bem-vindo aí o pastor Oliveira, Tereza, sejam todos muito bem-vindos, né? O pastor cita aqui Provérbios 16:3, consagração a Deus, consagre a Deus os seus planos, a eles serão bem-sucedidos. Exatamente. Ou seja, e é curioso, né? Porque quando essa passagem ela é posta, ela nos leva à seguinte questão:
Consagre a Deus os seus planos, porque quando nós consagramos, Ele ajusta a nossa lente, Ele ajusta o recurso que tiver subdimensionado ou superdimensionado. Ele ajusta, se a gente precisa, a gente costuma dizer lá na administração pública, né, se a gente precisar de um termo aditivo de prazo para que seja cumprido, Ele ajusta o tempo. E quando nós não consagramos a Deus os nossos planos, sabe o que acontece? O que vocês acham que acontece quando nós não consagramos a Deus os nossos planos? Coloca aqui nos comentários. Estou curioso de ouvir vocês a falar, se vocês já tiveram alguma experiência que utilizaram das livres escolhas para decidir, mas depois, quando fez aquilo que deveria ter sido feito desde o início, foi super rápido para acontecer. Eu tenho vários testemunhos para dar aqui, né? Um dos testemunhos eu vou dar para vocês aqui foi a escolha de sair do Brasil para concluir meu doutorado. E quando eu saí do Brasil, eu queria concluir muito o doutorado, porque quando eu entrei para a instituição de ensino federal, eu precisei abrir mão de um conjunto de empregos, então a remuneração cai, etc. Entrei no doutorado e aí, olha que curioso, né? Eu queria muito concluir o curso o mais rápido possível. O processo de um doutoramento é 4 anos. Eu queria concluir, se possível, em 2, porque eu queria minha remuneração ajustada para poder viver de uma forma melhor. E aí veio o plano André, né? Só que quando você escolhe o seu plano, por trás desse plano, Deus tem um segundo plano para te ajudar a entender que aquele caminho não foi o caminho correto e você se voltar para ele. Eu escolhi ir para Portugal, minha esposa e meu filho ficou aqui, passei 4 meses lá. Só que, olha que curioso, eu saí do Brasil em outubro para estudar em Portugal. E quando lá estava, passaram 1 mês e meio, saiu uma lei que permitia, né, os pesquisadores, os professores que tivessem saberes e competência, tivessem esses saberes e competências reconhecidos, e ali dava a esses servidores o direito de requerer a titulação em termos de remuneração equivalente ao doutorado. E quando isso aconteceu, eu estava onde? Em Portugal. E eu falei assim, Senhor, eu entendi que eu vinha para cá para concluir o doutorado, porque esse tempo me daria o tempo suficiente para escrever minha tese, fazer a pesquisa, voltar para o Brasil, defender e ter minha remuneração, melhorar minha renda. E de repente eu venho para cá e agora eu tenho direito a receber enquanto doutor, mesmo não tendo concluído. O que é que o senhor quer dizer para mim? Naquele momento eu não entendi nada, né? Tive momentos de dificuldade, tive uma pneumonia lá em Portugal, passei semanas bem mal, sem entender o que estava acontecendo, tive uma pedra no rim, passei momentos de provação decorrente das minhas escolhas, e aí ali Deus começou a trabalhar em mim, porque eu comecei a ter uma saudade muito grande da família, estava sozinho, etc, e começou a dizer para mim, olha, as escolhas que você teve te afastou do seu objetivo. As suas escolhas não são as minhas, mas eu te trouxe para cá, sabe por quê? Para te dizer que você tem que entender que o seu projeto não necessariamente é o que eu quero para você. Que no meu tempo eu te permito ter exatamente o que você precisa. Mas todas as vezes que você decide escolher por conta própria cumprir um determinado propósito, eu não vou te interromper. Porém, você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. E aí, isso é curioso porque quando eu voltei, eu entendi o que tinha acontecido. Foi a primeira vez que eu senti, né, um descasamento entre... Gerou uma série de questionamentos pessoais, né? Porque eu sempre, uma das coisas que eu percebi foi que eu sempre atrasava um pouco o projeto de Deus para fazer o meu projeto. Não sabendo eu que quando eu atrasava uma etapa do projeto de Deus, eu estava atrasando na minha vida o meu projeto por ele desenhado. Então, eu aprendi que quando a gente quer viver verdadeiramente uma vida saudável, nós não podemos condicionar o projeto de Deus, aquilo que Ele escolheu para nós, ao e se. E se não acontecer aquilo que Deus planejou que vai acontecer? O projeto de Deus não tem o condicionante em si, né?
Por quê? Porque quando nós colocamos o e se para tomarmos as nossas decisões, para fazer o que Deus nos mandou, daí coloca aqui que primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, exatamente isso. Ou seja, quando nós invertemos buscando as nossas coisas para depois a de Deus, o e se, ele começa a fragilizar a nossa fé e isso alimenta o medo. Então, se você estiver nesse momento sentindo medo de dar o passo que você precisa para começar a girar a engrenagem da sua vida, é porque você, antes disso, não decidiu escolher o projeto de Deus. Está exatamente escolhendo o seu projeto. Por quê? Porque eu aprendi, por exemplo, que passos de fé, implica em você dar o passo primeiro para Deus colocar o chão e não o inverso. E não a gente olhar para o chão para a gente colocar o pé. E isso a gente só consegue fazer se a gente está vivendo o projeto de Deus nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa ter coerência quando nós definimos um planejamento. Planejamento, ele não é apenas aquela planilha financeira que a gente faz no início do mês e vê no outro mês para ver se a gente conseguiu cumprir ou não. Planejamento é um desenho do caminho que a gente tem que revisar todos os dias. E para a gente ter certeza que a gente está vivendo o projeto de Deus nas nossas vidas, sabe o que tem que acontecer? A gente tem que todos os dias conversar com Ele, dialogar com Ele, ler o projeto arquitetônico, o memorial descritivo que Ele fez para nós, debater com Ele quando a gente tem dúvidas e, acima de tudo, quando a gente tiver um grau de racionalidade muito grande, a Bíblia nos ensina que a gente pode lançar a mão da estratégia do jejum. É lá que a gente começa a sacrificar um pouquinho dos da nossa ansiedade, que é maléfica, né? A gente acaba se permitindo a ficar do nosso orgulho, da nossa soberba, né? Da nossa prepotência. A gente começa a moer um pouco essas questões e dar espaço ao entendimento que às vezes a gente não tem quando a gente só fica racionalizando. E isso é interessante porque quando a gente fala de planejamento, não basta só fazer metas. Você precisa estar coerente com o seu propósito. Vocês por acaso já pararam para analisar o planejamento de vocês e perceber que algumas metas foram postas porque você queria medir o quanto você estava próximo do seu resultado, mas ela nada tem relação com o seu propósito? Por acaso, por exemplo, vocês já fizeram metas financeiras e ao longo do exercício, ao longo do ano, vocês criaram narrativas para justificar o desvio à média? Pois é, isso é um caso clássico de pessoas que estão vivendo escolhas próprias e não os projetos de Deus. E você fica criando narrativas para poder se justificar. Não, esse ano eu não alcancei porque teve o pneu do carro furado, porque eu decidi fazer aquela viagem, porque eu decidi comprar. Tudo isso são narrativas construídas por nós para tentarmos amenizar o nosso desvio em relação à média. Curioso é que, né, na curva de Gauss, nós temos ali a média, mas estatisticamente falando, nos preocupa entender o que é que provoca as diferenças, né, as caudas ali, aquele 0,5% que estão nas duas pontas. Deus também faz isso. Porque aqueles que já estão no caminho agrada a Deus. Mas existe um conjunto de pessoas que estão, vamos dizer assim, leia-se entre aspas, né, estatisticamente diferentes e que precisam se ajustar, né? Talvez sejam as escolhas deles, né? A gente precisa entender o que é que está gerando essas diferenças. E a gente só entende quando a gente começa a fazer uma autorreflexão, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente nos colocamos na posição de vulneráveis para entender por que aquelas fraquezas elas sobrevivem em nossas vidas. Por exemplo, nas finanças pessoais, quando nós decidimos antecipar sonhos, o que acontece? Né? Nós queimamos tanta energia que nós começamos a gerar um desequilíbrio no nosso projeto financeiro. Esses sonhos eles começam a gerar desequilíbrios nas rendas e é muito provável que os ganhos eles sofram tamanhos impactos, né, instabilidades de mercado, às vezes coisas inesperadas acontecem, perdas de emprego, redução de rendas
E aí, essa manutenção do sonho começa a declinar, a degringolar, e esse projeto começa a entrar em colapso. Por quê? Porque são escolhas que nós fazemos sem apresentar a Deus os nossos desejos. E é muito curioso o que eu estou falando, porque essa questão de antecipar sonhos, né, querer antecipar retornos, como os sonhos, por exemplo, que é fruto de anos de investimentos, de aplicações que já foram, né, realizados há algum tempo, essa antecipação ela começa a afetar as nossas emoções. Por quê? Porque a antecipação do cronograma desse sonho traz com ela um conjunto de aflições de como manter esse sonho, como manter essa escolha, por exemplo, de comprar aquela casa desejada, de trocar o carro. E aí você começa a querer trabalhar mais para elevar a renda, para manter um sonho que foi antecipado, quando na realidade, se você tivesse queimado energia para guardar o recurso, juntar uma grana durante um tempo, naquele tempo esperado o sonho seria concretizado sem o sacrifício mental, sem um sacrifício familiar, sem um sacrifício profissional. E isso gera o que, André? Isso gera medo. E o medo se relaciona com o que diretamente? Com as emoções. E sobretudo com a falta da gestão dessas emoções, e que vai fazer com que o nosso planejamento, caso não ocorra, gere um conjunto de efeitos colaterais nas nossas vidas. E quais são as saídas, né? O que é que vocês acham que nos ajuda a nos aproximar enquanto seres humanos, nos ajuda a aproximar o nosso planejamento limitado ao projeto divino de Deus? Primeira coisa é a gente ter consciência que nada é feito por acaso nessa vida. Ter consciência dos projetos de Deus para a sua vida. Ter consciência de quais são os seus talentos, quais foram os dons que foram lhes atribuídos. Você está tratando bem desses dons? Vocês estão usando bem os recursos que lhes foram concedidos, né? E isso exige o que, André? Oração, leitura da palavra, jejum, treinamento e capacitação. Já atendi, por exemplo, pessoas que diziam o seguinte: pô, estou bem preparado, formei, fiz diversos cursos, mas as coisas não estão acontecendo. Vou para uma entrevista, me sinto nervoso. O que está acontecendo? Você não está treinando, você está preocupado com o seu resultado. Pare de se preocupar com o resultado, se preocupe agora com o processo. Quando nós começamos a se preocupar com o projeto, nós deixamos de queimar energia desnecessária e focamos no que precisa ser feito no agora. Segunda questão, você precisa buscar as ferramentas para gerenciar as suas emoções e utilizar em prol dos objetivos. Quando nós estamos ansiosos, por exemplo, porque a gente está com muito lá no futuro, trazendo o futuro para o presente, a gente, ao invés de buscar entender a causa da ansiedade, a gente começa a querer fazer coisas para conseguir aproximar o futuro do presente. Lembre-se, o projeto de Deus tem pessoas, tem horário, tem dia, tem o seu tempo devido para acontecer. E você não vai conseguir antecipar isso. Você é um ser frágil que precisa dos ensinamentos dele para sobreviver a esse mundo, e não o inverso. Então, é preciso que você faça um planejamento que seja adequado às metas de Deus e não apenas às suas metas. Ou melhor, é preciso que você entenda que você é uma meta no objetivo de Deus. Curioso isso, né? Porque a meta é o quê? É uma fração do objetivo que a gente vai quebrando o objetivo maior em objetivos específicos até alcançá-lo. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Nós somos uma meta no objetivo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender se as nossas ações estão adequadas às metas de Deus e não às nossas. É preciso ter disciplina, é preciso ter dedicação, a gente precisa ter fé em Deus, por exemplo, né? Esses dias
eu estava assistindo uma live, na verdade eu estava assistindo um podcast do Thiago Brunet, e lá estava o Samar e o Thiago Brunet, e eles destacaram, por exemplo, que uma coisa muito interessante que a gente não costuma fazer, e aí eu abro um parênteses para destacar isso. Nós queremos resultados rápidos, nós queremos acelerar os projetos, nós queremos acelerar o processo. O que é que a gente faz? Começa a comprar vários livros de todo tipo de conteúdo, mas a gente não vai à fonte. E Samar e Thiago Brunet destacavam que nós não estamos acostumados a fazer leitura de livros clássicos. Olha que coisa interessante. A gente vai logo no livro de autoajuda porque a gente quer resultado. Mas e os clássicos ficam aonde? Aqueles clássicos que nos ajudam a refletir, a filosofar, a entrar na profundidade do pensamento, das reflexões e entender na base os motivos e causas que nos geram um conjunto de derivações de comportamento. São os clássicos que nos darão profundidade nos estudos e darão robustez para a gente entender como agir. Os livros de autoajuda, os livros que a gente costuma ler de temas específicos, não é que eles não nos ajudarão, é que a profundidade dele não é suficiente para a gente criar a base sedimentada para crescer individualmente. E isso é bem interessante porque no projeto maior de Deus não há espaço para superficialidade. E eu vou te dar um exemplo. Nós negligenciamos todos os dias, todas as horas, todos os tempos, todos os segundos, todas as frações de segundos o projeto de Deus quando a gente começa a dar desculpa. Você começa a fazer um compromisso de oração às 18 horas, mas você acredita que se fizer começar às 18h10, porque Deus, na sua cabeça não está aqui com você, está tudo bem. Isso é uma narrativa que você cria para sua cabeça. Porque para Deus as coisas têm que acontecer no tempo certo. Não há delay para Deus. Se não há delay para Deus, não é você que vai dizer o tempo para Deus, é Ele. Entenda a hierarquia do processo. Nós não entendemos as hierarquias de famílias, de pai para filho, no relacionamento. Por que a gente tem dificuldade de entender a hierarquia de Deus nas nossas vidas? Por que a gente sempre faz a inversão de valores? Porque nós ainda estamos navegando ou surfando uma onda que a gente acha que vai dar certo sozinho. Engano seu. Esses dias eu participo de uma mentoria do Thiago Nigro, e ele falava do conceito do mastermind, ou seja, o que é que cria uma mente mestra, Não é a centralidade do indivíduo ele sozinho, é quando nós nos relacionamos com outras pessoas e duas mentes pensantes juntas formam uma terceira mente, um novo conhecimento. Então, queridas pessoinhas, não acredite que você sozinho vai resolver os seus projetos, porque não vai, sinto muito lhe dizer. Porque existe um projeto maior de Deus que nos ajuda a evoluir e nos ajuda a posicionar-se para receber e colher os frutos de Deus que Deus nos ensinou na terra. E a pergunta que fica é: o que é que você está esperando para perguntar para o Criador, o grande projetista desse universo, quais são as escolhas deles para a sua vida? O que é que você acha? O que é que te deixa com medo? Coloca aí no chat, coloca aí sua pergunta para mim. O que é que te deixa com medo de viver uma vida de propósito? O que te faz e te mantém distante de uma vida melhor, uma vida de propósito e abençoada? Por exemplo, você aí agora que está se perguntando: poxa, eu estou no meu trabalho, eu tenho uma vontade enorme, mas eu tenho medo porque eu vou perder salário, porque eu não sei se as pessoas vão me aceitar, porque eu tenho medo do julgamento na família. Eu tenho medo de chegar para aquela pessoa e dizer o que Deus mandou eu dizer para ela, porque eu acho que ela vai me julgar mal. Aí eu te pergunto, querido e querida, você prefere que Deus vá até você e diga o que você tem que fazer? Ou você prefere se antecipar e fazer o que Ele pediu para você fazer? Porque muitas vezes a gente não está preparado de ouvir no pé de ouvido o que Deus tem para nos falar, não, viu? Te digo por experiência própria. E aí eu te pergunto:
Você vai continuar postergando a data de início do seu projeto? Veja, em finanças corporativas existe a teoria das opções reais que a gente usa para investimentos, principalmente em ativos reais, em grandes investimentos, que lá é dado o poder da escolha para o gestor de iniciar o projeto agora, postergar 1 ano, 6 meses ou até quando o projeto iniciar abandonar. Eu quero dizer para você que o projeto de Deus não tem a opção de abandono. Ele não vai encerrar esse projeto enquanto a missão dele estiver cumprida. Agora eu quero dizer para você, o seu propósito, o seu objetivo, se você continuar atrasando o que deve ser feito por uma escolha meramente pessoal, você vai ter dificuldade e sua missão sim vai ser atrasada muitas vezes. Veja, muitas vezes a gente faz um passeio de escuna, pega uma lancha e às vezes a gente fica se perguntando, né? Meu filho uma vez me perguntou, meu pai, por que o navio, o barco, né, ele não segue em linha reta? Falei para ele, Levi, existe uma rota. Se o marinheiro não seguir essa rota, ele vai navegar contra a maré. Ele vai gastar todo o combustível dele e provavelmente a gente não chegue lá do outro lado. E aí? Você está na rota que Deus desenhou ou você escolheu a rota própria para vocês? Conta aí no chat para mim, né? No nossos comentários. O que é que tem sido um agravante? O que é que tem atrasado na sua vida que tem feito com que os projetos não tenham sido entregues como você planejou? Uma coisa muito curiosa, né, que eu queria destacar aqui, já caminhando por fim, é o seguinte. Às vezes, nós confundimos muito o que Deus tem nos falado e achamos que são coisas da nossa imaginação e não são. Por exemplo, às vezes, o Espírito Santo está nos falando ali no pé de ouvido, né, o tempo inteiro, o que a gente precisa fazer, e a gente fica assim se perguntando, não, isso que está vindo no meu pé de ouvido aqui, deve ser que eu estou confundindo, é minha intuição, e aí a gente continua insistindo em fazer as coisas do nosso jeito. Aí um belo dia chega Deus e fala de vez o que a gente tem que falar, e a gente fica paralisado, e o tempo que a gente leva para entender a missão dele já novamente gerou um delay. Eu quero falar para vocês, para ir finalizando, que o projeto de Deus, ele é um projeto perfeito. O projeto de Deus, ele não pode atrasar. E quando ele tem que fazer um ajuste nos atores, não significa dizer que ele escolheu outras pessoas. Ele não escolheu outras pessoas. Significa dizer que aquele ator está cumprindo uma etapa do processo que Deus escolheu, mas a sua etapa, o seu papel precisa ser cumprido. E isso significa dizer, sobretudo, que às vezes a gente fica querendo transferir a nossa responsabilidade para outras pessoas e acaba esquecendo que o que Deus nos pediu para ser feito não vai ser designado para outra pessoa para fazer. Ele escolheu você. Então, se você está com projetos que não conseguem sair do lugar, se você está com medo de dar o passo de fé, é porque você não tem fé. Te digo por conta própria. Muitas vezes, quando eu tive medo, é porque eu queria que o resultado fosse do jeito que eu queria e não do jeito que Deus desenhou para mim. Quando isso acontece, é porque você escolhe viver as suas próprias escolhas e não viver o propósito de fé que Deus escolheu. E aí é interessante isso porque o que fica de aprendizagem sobre tudo é que Deus não quebra a aliança dele, ou seja, Deus não vai apagar. Lembra quando Deus escolheu Noé para a reconstrução do mundo? Deus disse o que para Noé, né? E para o que ele estava ali construindo? Que a partir daquele momento ele não mais destruiria o mundo com o dilúvio, né? Uma nova aliança foi feita. Significa dizer que o projeto que Deus fez para nós, existe um conjunto de metas a serem cumpridas. E eu questiono a vocês, coloca aí nos comentários para mim, por favor, o que é que você acha que te impede de cumprir as metas diárias
que você precisa cumprir e que, consequentemente, fica gerando uma série de desculpas para que você fique criando novas narrativas e não chegue lá e entregue o resultado que você espera. Coloca aí no chat para mim, por favor. O que é que você acha que, ou melhor, né? Como é que você se sente quando entra ano e sai ano e você não consegue observar que no seu quadro de metas aquele resultado que você esperava não se cumpriu, né? Qual é a aprendizagem que você tem retirado do processo? Quem aqui começou o ano de 2023 planejando tudo que ia realizar esse ano? Coloca aí, por favor. Aí eu te pergunto, quando você começou 2023 e construiu o seu projeto, que é o projeto que vocês estão vivendo agora, em que momento você parou para bater um papo com aquele seu financiador mor, né? O arquiteto do universo, para saber se o que você planejou está adequado ao que ele quer para sua vida? Já pararam para analisar isso? Por exemplo, eu tenho visto, né, algumas pessoas que têm estado muito endividadas, e todos nós sempre passamos algum momento de endividamento. E fica assim se perguntando, poxa, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro porque dinheiro vai resolver. Eu fico orando a Deus, poxa, eu queria que o dinheiro caísse na minha conta, que eu ia pagar todos os meus endividamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Poderia entrar uma carreta de dinheiro na sua vida. Se você não entender qual é a causa que está gerando a anomalia do endividamento na sua vida, você pode receber milhões de reais, você vai torrar tudo, absolutamente tudo. Porque muitas vezes há feridas emocionais que impedem de sua alma ter a paz necessária para que você realize o projeto de Deus na sua vida. E você trata as feridas emocionais como? Ao invés de voltar-se para o seu Criador e perguntar a Ele quais são as fragilidades que precisam ser corrigidas, você começa a gastar o seu dinheiro comprando bens materiais e querendo preencher o seu vazio com coisas que não vai conseguir te preencher. E, consequentemente, como disse o pastor Oliveira aqui, o foco e a disciplina estão voltadas para as coisas materiais, quando o foco e a disciplina deveria estar voltada para as coisas espirituais. Consequentemente, você perde a base elementar de toda uma trajetória, que é a família. Você se distancia dos seus objetivos e começa a ter um conjunto de dificuldades que você até então não tinha. Perdas financeiras significativas, endividamentos, vícios. E esses vícios são anomalias que são geradas frutos do desalinhamento entre o seu projeto e o projeto de Deus. Quanto mais distante de Deus vocês estiverem, mais provações vai ter para você entender que a melhor coisa a escolher é o alinhamento ao seu propósito, não dissenso. E para se alinhar ao seu propósito, você precisa se conhecer e conhecer a Deus. Você precisa fazer auto-feedbacks, você precisa fazer avaliação do seu desempenho. Quem aqui, conta aí para mim, quem aqui tem a coragem de chegar no espelho e dizer para si próprio tudo que acha de maravilhoso e tudo que não gosta na própria pessoa? Eu gostaria que quem nas últimas 3 semanas fez isso colocasse aqui. Provavelmente 1%, 2%, porque nós estamos acostumados a colocar a culpa do atraso do nosso processo em terceiros. Nós estamos acostumados a querermos ser validados, e eu já tive essa fase na minha vida, pelo outro, e começar a dizer que o outro não nos ama, dizer que o outro não gosta da gente, que o outro não dá valor, mas sabe por quê? Está faltando alto amor em você. O outro não tem nada a ver com você. A Bíblia nos ensina, né, um dos grandes mandamentos, que a gente tem que amar o Senhor nosso Deus. E o segundo maior, amar o nosso próximo. Ele está mandando você amar, né, o próximo amar você. Então, se você não tiver capacidade de amar, não cobre do outro que você não consegue dar. Se você não tiver a capacidade de enxergar que existe falhas em você e continuar na sua prepotência, você também não vai estar disponível para receber.
Quem é que vai querer dar amor a uma pessoa prepotente, orgulhosa? Ela vai se achar ainda muito mais orgulhosa o suficiente para não querer dar um pouquinho da fração do seu amor para o outro. Então, em um projeto, por exemplo, de Deus, você é aquele ator do processo que só quer fazer a etapa do projeto que lhe compete. Eu vou fazer a minha etapa e vou deixar a etapa por outro, ou você é aquela pessoa que também vai doar o seu tempo para ajudar o próximo? Porque tem isso às vezes, né? A gente quer fazer um projeto, acha o autossuficiente, não pede ajuda. Lembra-se que eu falei? Que o Thiago Nigro trouxe até isso do Mastermind, que é um dos princípios lá que o Napoleon Hill ensina, né? Ou seja, você precisa se associar a uma outra mente brilhante, que as duas mentes juntas formarão a terceira mente brilhante, que vai ser a mente mestra. Então, se você tem um projeto que não está saindo do papel, se você tem um planejamento financeiro que não te tira do endividamento, se você tem um relacionamento que não está funcionando, peça ajuda e tem um psicólogo gratuito para começar essa ajuda. É Deus, e Ele vai te dizer a quem se associar, quem se conectar, humanamente falando, para que você faça. Porque não adianta, e aí eu trago um outro testemunho aqui, não adianta, todo mundo aqui certamente vai dizer assim, minha avó já falava isso, não adianta, amigos e amigas, sair divulgando o seu projeto para seres humaninhos aí, que despertam curiosidades e ambições, invejas, porque se seu projeto não for consagrado a Deus, muito provavelmente muitas pessoas vão ajudar você a enterrar o seu projeto junto com você. E isso é muito sério. Quando nós não temos a consagração de Deus, muito provavelmente nós vamos sofrer com o nosso projeto e a gente vai frustrar. André, para finalizar, por que muitas pessoas passam a vida inteira e não conseguem ter êxito na vida? Essa é uma pergunta bem interessante. Se você conhece uma pessoa assim, tira um tempinho, vai lá e conversa com ela. Quais foram as escolhas dela? Por que as pessoas costumam se arrepender muitas vezes quando estão no leito do hospital? Já pararam para analisar? Por que ela dá valor à vida quando ela está prestes a morrer? Já pararam para pensar? Fica aqui, amados e queridos amigos e amigas, essa reflexão para vocês pensarem nos projetos de vida de vocês, que certamente já estão desenhados para 2023, mas que talvez não tenha nenhum propósito por trás, a não ser uma planilha, uma caderneta, um computador, um arquivo em Word que você vai colar lá no seu guarda-roupa, colocar na sua agenda, vai acordar todo dia cansado porque não está entendendo o que é que está acontecendo, achando que está cumprindo o projeto, fechou o ano de 2023 e descobriu que você está muito mais distante do que próximo do que você planejava. Sabe o que é isso? Vida sem propósito. E eu queria te convidar, aproveitando já o finalzinho da nossa live, para estar comigo aqui na próxima quarta-feira novamente, porque na próxima quarta-feira nós vamos falar de um tema muito importante, seguindo aí essa proposição de lives, conectando aí questões científicas, técnicas, espirituais, que é exatamente o conhecimento e o percurso do improvável, né? Deus, ele nos separa para cumprir o nosso propósito, mas a ignorância é uma espécie de corrente, e essa corrente ela tem um cadeado que faz com que, de tão enferrujado, a gente só abra se a gente cerrar. Então, eu convido a vocês a estar comigo na próxima quarta-feira para refletirmos de como que Deus, ele nos separa para cumprir o nosso propósito, mas quanto mais ignorante nós estivermos da palavra dele, mais enferrujado vai estar nosso cadeado. E não adianta usar chave que não vai abrir. Aproveitando, compartilhe essa live depois com seus amigos. Me segue aqui no Instagram, @André_Rocha.oficial. Vai lá no meu canal do YouTube, essa live vai estar disponível lá também.
@André_Rocha.oficial. Já tem um conjunto de vídeos lá, esse vídeo vai para lá também. Compartilha com os familiares, os amigos. Convida os amigos para curtir lá os vídeos no YouTube, para se inscrever no canal. Já ativa o alerta também, quando chegar novos vídeos vai aparecer lá. E me ajuda a divulgar essas mensagens junto a todos aqueles que vocês acreditam que é para eles a quem se destina a mensagem, tá certo? Queria agradecer a presença de todos, desejar a todos uma excelente noite e fica mais uma vez o convite de me seguir aqui no Instagram, no YouTube. Amanhã tem conteúdo subindo aí nas redes, fiquem ligados, eu vou trazer um conteúdo de finanças e eu espero que ajude a vocês a começar a dar o passo necessário para se adequar ao projeto de Deus e aí sim usar as ferramentas, conhecimentos, competências e habilidades para que o objetivo de Deus seja cumprido e sua meta seja alcançada, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.